Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, Éder. Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem. Como é que vocês passaram de férias? Bem, Aproveitaram bastante? sim. Então tá bom. Vamos esperar só mais um minutinho, pessoal, para o restante da galera entrar. Eu vou mandar uma mensagem no grupo aqui de vocês. Tá bom. Bom dia, Ed. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Tudo. Tudo certo. Você? Tudo ótimo. Aproveitou as férias? Foi meio curta, né? 2 semanas só, né? Mas tá bom, já deu para descansar um pouquinho, né? Deu. Deixa eu ver quantos participantes já temos, se todo mundo já entrou. Bom, ainda faltam alguns. Bom dia. Bom dia. E aí, vocês estão animados para voltar às aulas? Ou vocês queriam mais férias? Se tivesse mais uma semaninha, eu aceitava, assim, pensar assim. Vocês queriam mais uma semana, então. É. Vocês são muito espertinhos. A gente vai começar a apostila 5? Então, na última aula a gente tinha feito, né, a última aula que foi a sobre fungos, e a gente tinha corrigido alguns exercícios, né? Agora, nessa aula, eu ia finalizar essa apostila 4, fazendo a correção dos adicionais, tá? Que a gente não fez a correção deles, né? Então, eu ia fazer a correção desses adicionais, tirar as dúvidas de vocês sobre essa matéria, e aí depois, na próxima aula, a gente já começa na apostila 5. Pode ser. Pode ser? Então, beleza. Então, vamos começar, então. Os adicionais estão na página... Cadê? Na página 20 da apostila 4. Deixa eu ver se eu abri aqui a correção. Cadê? Tá aqui. Então, beleza. Bom dia, Éder. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bom? Tudo certo aí? Tudo bem. Uhum. Pessoal, vamos lá. Então vamos lá, nos adicionais. Ó, o primeiro adicional que a gente tem tá perguntando lá pra gente, ó. O que é citoplasma? Vocês responderam? Como é que tá aí essas adicionais de vocês? Ninguém respondeu. Vocês lembram o que são os citoplasmas? É a área da célula que ela é... Eu não sei... Eu não lembro se ela é líquida, não é? É uma massa gelatinosa. É gelatinosa, que ocorre as reações químicas que mantêm a célula viva, produz alimento, o oxigênio, a entrada, a saída. Isso, perfeito. Ó, aqui eu tenho a resposta completa, ó, se vocês quiserem copiar. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui, ó. Então seria isso daqui, ó. O citoplasma é uma massa gelatinosa e transparente, situada entre o núcleo e a membrana plasmática da célula, e é no citoplasma que estão as organelas celulares. É nele também que ocorrem as reações químicas que mantêm a célula viva. Então é exatamente o que você disse, só que com outras palavras. Então, assim, o citoplasma seria essa massa gelatinosa que está entre, né, o núcleo e a membrana plasmática, e é nele onde estão as organelas, é nele onde ocorrem algumas reações químicas,
né? Então, esse seria o citoplasma. Esperar um pouquinho para vocês copiarem. Depois, na questão 2, a gente vai estar perguntando sobre as mitocôndrias. Né? A gente está perguntando qual que é a função das mitocôndrias. Né? Então, a mitocôndria é uma organela, né, que a gente já estudou sobre ela, a gente viu qual que é a função dela. E, no caso, já está a resposta aqui na tela para vocês, né? Mas já adiantando, né, a mitocôndria ela é responsável pela respiração celular, né? E é através dessa respiração celular que ela produz energia. Né? Nos próximos anos, a gente vai ver um pouquinho mais fundo sobre a mitocôndria e a gente vai entender que ela participa, dentro dela, a gente tem um processo que chama ciclo de Krebs, né? Assim como tem alguns outros ciclos também, alguns outros mais simples. Esse ciclo de Krebs é o ciclo que explica como que essa energia é produzida dentro da mitocôndria. Né? Mas resumindo, lá dentro da mitocôndria, a gente vai ter a participação de açúcares, né? Que vão ser quebrados, né, com fatores de algumas enzimas e proteínas também, e a quebra dessas moléculas de glicose que vão produzir essa energia que a gente chama de ATP. Tá? Então, a energia que a gente utiliza no nosso corpo para a gente movimentar, para a gente falar, para a gente andar, essa energia ela se chama ATP. E esse ATP ele provém do alimento que a gente come, né? Ou seja, da glicose lá do alimento que a gente está comendo. Então, por exemplo, a gente comeu uma batata. A batata é um alimento que é puro carboidrato. O carboidrato é um açúcar, né, que é transformado em glicose. E a quebra dessa glicose dentro da mitocôndria que produz essa energia que a gente utiliza, tá? Então, mas resumindo, ó, a resposta da 2 seria isso aqui, ó. As mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular com produção de energia. Essa vocês tinham aceitado? Vocês estavam em dúvida? Como é que vocês estavam nessa questão? Ninguém acertou? Eu fiz. O Éder, eu tinha colocado até respiração celular, mas daí agora eu completei até com produção de energia. Tá, entendi, beleza. Depois a número 3, vamos lá. O componente celular esquematizado a seguir é encontrado... No caso, a resposta na tela. Deixa eu tirar a resposta daqui, senão vocês vão ficar olhando, não dá nem pra gente discutir. Vamos lá, o número 3. O componente celular esquematizado a seguir é encontrado. Onde que a gente vai encontrar essa estrutura aqui, essa organela? Apenas nas plantas. Não, apenas... Não. Peraí. Primeiro de tudo, que organela que é essa? Vocês lembram? A mitocôndria. Então, em Isso. bactérias, plantas e animais? Não, na verdade a gente só vai encontrar essa mitocôndria em eucariontes. O que é eucarionte mesmo? Ah, célula eucarionte. Tá. Isso, eucariontes vão ser os animais e as plantas, né? Que são os organismos que têm a célula composta com aquele envoltório nuclear, né? Com organelas separadinhas. Né? Então, só os eucariontes que vão possuir a mitocôndria. Os procariontes, que vão ser, por exemplo, as bactérias, os vírus, eles não vão possuir a mitocôndria, não vão possuir, na verdade, nem organelas, na verdade, né? Só os eucariontes que possuem. Então, a resposta certa da número 3 é a letra E. E de elefante. Por exemplo, aqui, ó, a letra A estaria errada porque a gente não tem mitocôndria em bactéria. Porque a bactéria, ela é um ser procarionte. Os procariontes, eles não têm um envoltório nuclear na célula e eles não possuem, no caso, as organelas, tá? Eles são bem mais simples. Depois a número 4. Em que tipo celular se espera encontrar maior número de mitocôndrias em uma célula muscular ou em uma do tecido conjuntivo adiposo? O que vocês acham? E a resposta dessa? A gente vai encontrar mais Eu mitocôndria. acho que a muscular. Exatamente.
que acontece? Porque o adiposo perdura. Isso, mas ó, vamos contextualizar isso. Ele não precisa criar energia. Ele já é energia. Exatamente, Davi, é isso mesmo. Por exemplo, ó, as células musculares, né, seria do nosso músculo, do braço, da mão, da perna, né, os músculos, eles precisam de muita energia, né, e como a gente está falando da mitocôndria, a mitocôndria produz energia. Então, automaticamente, nos nossos músculos, a gente vai possuir mais mitocôndrias. Já agora, por exemplo, no tecido adiposo, não. O adiposo, ele já é energia porque ele é gordura, né, ele não precisa de produzir mais energia ali, né, então a gente vai possuir mais células, aliás, mais mitocôndrias em células do tecido muscular. Depois a número 5. Analise o esquema a seguir e responda. Então a gente tem lá, ó, oxigênio, compostos orgânicos, X, gás carbônico, Y. Né? A gente tem aqui um esqueminha. Aí tá perguntando lá pra gente, letra A. Qual o processo biológico realizado pelos organismos X? Então vamos analisar. O X, ele está entre o oxigênio e o gás carbônico, né? A gente tem que analisar a setinha ali, ó. Tá entrando o oxigênio no organismo X e saindo o gás carbônico. Então o que seria esse processo biológico ali que o X está fazendo? Respiração. Exatamente. Ele está fazendo respiração celular. Ou seja, ele está utilizando o oxigênio e está liberando o gás carbônico. Tá? Então o organismo X está fazendo respiração celular. Tá? A resposta da letra A. Depois na letra B. Quais os processos biológicos realizados pelo organismo Y? O que vocês acham? Tem que analisar... Não. Peraí. Ó, analisa as setinhas. Tá vendo que a setinha tá tanto indo quanto vindo do oxigênio e indo e vindo também do gás carbônico. Então, a primeira tá fazendo respiração celular. Isso, no caso, o Y ele também vai estar fazendo respiração, porque ó, a gente tem a setinha aqui também, onde ele está utilizando o oxigênio e está liberando o CO2. Então ele também está fazendo respiração. Mas ele também está fazendo o inverso, ó. Ele está utilizando o CO2 e produzindo O2. O que será que ele está fazendo? A respiração e a transpiração? Não, no caso aqui ele vai estar fazendo a respiração e a fotossíntese. Ah, tá. Entendeu? Uhum. Porque esse Sim. organismo Y aqui, ele vai ser uma planta, ó. Ele tem os dois processos. Ele respira, utilizando o oxigênio e liberando CO2, e ele também faz o contrário, ó. Ele transforma CO2 em O2. Então, no caso desse organismo Y, ele vai ser uma planta, e ele está fazendo a respiração celular e a fotossíntese. Sim. Depois na letra C. Em qual organela ocorre o processo realizado por X? Então, o X a gente viu que ele estava fazendo respiração celular. Qual organela que faz a respiração celular? Vocês lembram? É a mitocôndria? Exatamente. É a mitocôndria. Então, a resposta da letra C é mitocôndria. E a letra D, vamos lá. Em quais organelas ocorrem os processos realizados por Y? Então, vamos lá. A gente viu que o Y faz a respiração celular e ele faz também a fotossíntese. A respiração celular a gente acabou de responder na anterior, que é a mitocôndria que faz, né? Então, beleza, uma parte dessa resposta a gente já tem. Agora, a fotossíntese. Em qual organela que ocorre a fotossíntese? Cloroplasto? Exatamente. Então, ó, no caso, a resposta da letra D. Respiração celular. Que Pessoal, isso? peraí, não vamos escrever aqui não, por favor. Deixa eu desabilitar anotações de vocês. Beleza, desabilitei aqui. Ó, então na letra D da número 5, a resposta vai ser respiração celular, que é mitocôndria, e fotossíntese, que ocorre no cloroplasto. Tá? Então essa é a resposta da número 5, letra D. Beleza? Uhum. Agora vamos para a número 6. A número 6 está lá. Nas células dos eucariontes autotróficos, o processo de fotossíntese ocorre... Então vamos lembrar, ó. Eucariontes autotróficos. O que era o autotrófico? Que ele produz o próprio alimento. Exatamente. E quem geralmente produz o próprio alimento? As plantas. Exatamente. Então onde que a planta produz o alimento dela? Em qual organela? No cloroplasto.
Isso mesmo. Então a resposta da número 6 é a letra B. Ah, então a fotossíntese é numa organela, não é no citoplasma. Tipo, Isso, exatamente. No caso, a fotossíntese ela vai acontecer com a junção de vários mecanismos, na verdade. Né? A gente vai ter os cloroplastos, que são os principais, né? Onde a gente vai ter a clorofila, que vai estar fazendo toda a união dos processos, fazendo a conversão de CO2 em O2. Mas existem Sim. várias partes da planta que estão envolvidas nesse processo. Né? Por exemplo, a gente vai ter os estômatos, a gente vai ter a base plantar da planta, né? São várias partes que estão envolvidas nesse processo. sim. A gente vai ver isso também mais pra frente, bem mais completinho. Depois vamos lá, número 7. Entre os muitos tipos de proteínas produzidas em nossas células estão, por exemplo, as responsáveis pela produção de anticorpos, da hemoglobina, que seriam substâncias que carregam o oxigênio pelo sangue, de vários hormônios, entre eles a insulina, do colágeno da pele e da queratina presentes no cabelo e nas unhas. Com relação às estruturas celulares responsáveis pela produção de proteína, podemos afirmar que estas são produzidas em quais dessas organelas aqui que a gente vai ter a produção dessas proteínas? No número 7. No complexo Golgi, mitocôndria, retículo, ribossomo ou cloroplasto? Nos ribossomos? Exatamente. Né? Então, a número 7, a resposta é a letra D. Né? É nos ribossomos que a gente vai ter a produção de proteínas. Mas e no retículo endoplasmático? No caso, o retículo endoplasmático liso, não. Né? O liso ele não faz produção de proteína, não. Agora, o É retículo só o rugoso. Isso. O retículo endoplasmático rugoso, ele produz proteína justamente porque ele tem ribossomos aderido na parede dele. Tá? Então é por Sim. causa do ribossomo que está lá junto que ele também produz a proteína. Aham. Então aqui no número 7, a resposta é a letra D. Depois é o número 8. Dê duas funções do complexo Golgiense. Vocês lembram o que o complexo Golgiense faz? Ele libera as proteínas, os resíduos? Também, mas essa não é uma das funções mais importantes dele, não. No caso, o complexo Golgi, vocês vão poder colocar o seguinte, que eles fazem um armazenamento, né, de substâncias. Ele pode fazer também a secreção, né, como você disse, Davi, a secreção também de substâncias. Uhum. A formação de moléculas de mucopolissacarídeos e a formação de lisossomos. Né? Os lisossomos são aquelas estruturas que são responsáveis por essa liberação dos resíduos também, da secreção. Então, a número 8, a complexo Golgi, ele armazena substâncias, ele faz a secreção de substâncias, formação de moléculas de mucopolissacarídeos e formação de lisossomos. Depois agora o número 9. Considere os seguintes eventos em uma célula. Primeiro, digestão intracelular. Segundo, combinação de açúcares e proteínas. Terceiro, formação de vesículas de secreção. E quarto, quebra de açúcares com produção de energia. O complexo Golgi, ele é responsável por apenas... Vamos lá. Quais desses eventos aqui vocês acham que o complexo Golgi é responsável? Formação de vesículas de secreção. Beleza. Essa é Três. uma das funções. Né? Então, a 3 a gente sabe que é. E quebra de açúcares com produção de energia? Não. Essa quebra de açúcares com produção de energia seria da mitocôndria. Então é combinação de açúcares e proteínas. Exatamente. A número 9, a resposta então é a letra B. Né? O que estaria correto aqui? A combinação de açúcares e proteínas, né, que vai formar o mucopolissacarídeo, que eu disse para vocês agora na questão anterior, e a formação de vesículas de secreção, né? Ou seja, o complexo Golgi, como ele faz a secreção, ele tem que fazer essas vesículas para liberar aquela secreção. Sim. Então a número 9 é a letra B. Depois a número 10. Vamos lá. O esquema a seguir representa uma célula secretora de muco. Então aqui a gente tem uma célula, tem várias organelas aqui. Ó. A gente tem lá o núcleo, tem algumas mitocôndrias,
Tem aqui o complexo Golgiense, algumas vesículas. Então aqui é uma célula com bastante organela. Então, ó, considere que a referida célula elimina o muco e a sequência correta do local da síntese até a saída do muco dessa célula é... Então, vamos lá. Ele está perguntando aqui o local primeiro da síntese até a saída do muco da célula. Então, onde que vai ser a síntese primeiro desse muco? Onde que a gente vai ter a Vai ser produção? no retículo endoplasmático rugoso. Isso. Então, lá no retículo, que é o número 1, que é esse daqui, ó, é onde a gente vai ter a síntese desse muco que a gente está falando. Depois ele vai começar a sair dessa célula, né? Por onde que ele vai sair? Pelo retículo endoplasmático liso, que faz transporte. Isso. No caso, ele vai sair aqui, ó, pelo retículo endoplasmático e depois vai entrar em contato aqui com o complexo Golgiense, tá? Seria aqui próximo entre 2 e 3. Então, a sequência correta aqui é a letra A, que é 1, 2 e 3. Então, a síntese vai ser aqui, no primeiro, número 1, retículo endoplasmático rugoso. Depois ele vai aqui para o retículo endoplasmático liso e pelo complexo Golgiense e vai ser liberado aqui através das vesículas de secreção. Então, número 1, a resposta é a letra A. Aliás, número 10, a resposta é a letra A. Depois, número 11. O que são lisossomos? Qual a sua função? Vocês lembram o que é um lisossomo? Eu não. Eu esqueci, faz tempo. Vocês não lembram do lisossomo? Vamos pensar o seguinte, o lisossomo, ele é produzido pelo complexo Golgiense. Isso. Vamos lembrar as funções do complexo. O complexo Golgiense, ele armazena, ele transforma as substâncias mucopolissacarídeo e ele secreta. Secreta as substâncias também. Então, o lisossomo ele vai estar participando nessa secreção. Tá? No caso do lisossomo, eles são pequenas vesículas, né, de secreção com enzimas digestivas. Tá? Então, a função do lisossomo é a digestão intracelular. Tá? Então, os lisossomos são vesículas produzidas pelo complexo Golgiense, né? São pequenas vesículas digestivas e a função é fazer digestão intracelular. Então, essa é a resposta da número 11. Agora vamos lá para o número 12. As enzimas contidas nos lisossomos são sintetizadas pelas células a partir do ou da. De onde vocês acham que essas células que fazem a digestão, essas enzimas, onde que elas são produzidas? As enzimas contidas nos lisossomos. O que vocês acham? Elas são produzidas no complexo Golgiense, no retículo liso, no rugoso? No retículo rugoso. No rugoso? Isso, vai ser no retículo endoplasmático rugoso. Tá? Então, o retículo Os endoplasmático ribossomos rugoso... que produzem enzimas, né? Isso, exatamente. A gente tem que lembrar o seguinte, como o retículo endoplasmático rugoso, ele tem os ribossomos aderidos, né? Eles vão ter praticamente as mesmas funções. Né? Então, esse retículo endoplasmático rugoso, com a junção dos ribossomos, que estão lá juntinhos, que vão fazer a produção dessas enzimas. Então, a número 12, a resposta é a letra C. Depois a número 13. Relacione as duas colunas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. A gente vai ter lá, ó, lisossomo, cloroplasto, mitocôndria, retículo endoplasmático rugoso. E do outro lado, produção de energia, síntese de proteínas, fotossíntese e digestão extracelular. Qual que é a sequência que vocês acham? Vamos primeiro aqui na primeira, a produção de energia. Quem faz a produção de energia? É a mitocôndria, número 3. Exatamente. A mitocôndria que vai produzir energia. Então, o primeiro é número 3. Depois, síntese de proteínas. Retículo endoplasmático rugoso. Exatamente. Então, a gente vai ter a sequência lá, 3, 4. Depois, fotossíntese. Cloroplasto. Cloroplasto. Cloroplasto, que é o número 2.
E depois o último, digestão intracelular. Lisossomo. Lisossomo. Isso, Letra E. que é o número 1. Então, a alternativa correta é a letra E. E. Então, beleza. Número 13, letra E. Vamos lá, para o número 14. Ó, a seguir, observe os esquemas completos de célula vegetal e célula animal, onde estão assinaladas as organelas estudadas até agora. Responda as questões de 14 a 23 corretamente. Espera aí, deixa eu só ver um negocinho aqui. Beleza, vamos lá. Então aqui a gente tem uma célula vegetal, né? E a gente tem várias organelas aqui que a gente já estudou. A gente tá, ó, o núcleo, envelope nuclear, material genético, ribossomo, retículo endoplasmático liso, membrana plasmática, mitocôndria e parede celular. Então, na número 14, a gente tem lá, ó, indique o nome e a função da organela apontada por 1. Então, aqui do número 1, ó, do ladinho do núcleo, que organela que vai ser essa? O retículo endoplasmático rugoso. Exatamente. E qual que é a função dele? Síntese de proteínas. Isso, síntese e transporte de proteína. Uhum. No caso, a síntese vai ser feita pelo ribossomo e o transporte pelo retículo. Então, no número 14, a resposta é retículo endoplasmático rugoso e a função é síntese e transporte de proteína. Depois, a número 15 está perguntando. Indique o nome da organela apontada por 2. Então, a gente tem uma organela amarelinha aqui, ó. Que organela será que é essa daqui? O complexo de Golgi. Exatamente, o complexo golgiense. Aqui, no caso, ele não está pedindo para a gente colocar a função, tá? Ele está pedindo só para a gente indicar qual que é a organela. Então, é o complexo golgiense. A função a gente até falou nas questões anteriores, né? Tem a função lá de armazenar, de secretar, né? Que a gente já viu. Depois na 16. Indique o nome e a função da organela apontada por 3. Então, o 3 é essa organela verdinha aqui, ó. Aqui do cantinho. É o cloroplasto? Exatamente. Então, no caso, o cloroplasto. E a função do cloroplasto é? É fotossíntese. Exatamente. Então, na número 16, a gente tem o cloroplasto e a função é a fotossíntese. A 17. Indique o nome e a principal função da organela apontada em 4. Então, em 4, a gente tem essa organela grandona aqui, ó, em azul. Que organela será que é essa daqui? É aquela bolsa de água, né? Um negócio assim. Isso. Essa organela aqui, geralmente, ela é disponível apenas em moléculas, em células de vegetais. Né? O nome dela é vacúolo. Isso. Vacúolo. E a função é armazenar. Ela pode armazenar água, ela pode armazenar ar, pode armazenar amido, né? Ela pode armazenar várias coisas dentro da planta. Então, na número 17, a resposta é vacúolo e a função é armazenamento. Agora, depois aqui da 17, ó, a gente tem aqui uma molécula, aliás, uma célula animal, e a gente tem também aqui as organelas, ó, todas apontadas aqui. Número 1. Indique o nome e a função da organela apontada por 1. Então, 1 é essa organela aqui, ó, essa marronzinha. Mitocôndria. Mitocôndria. Exatamente. Então, a número 1 é a mitocôndria e a função dela é a respiração Produção celular. de energia. Isso, é respiração celular e produção de energia. Sim. Pessoal, já deu o nosso tempo aqui, já até apareceu um recadinho aqui para mim. Então, vamos encerrar. Ó, a gente parou na correção. Do Deixa eu 18. anotar aqui que a gente parou no 18. Parou na 18. Que aí na semana que vem a gente termina isso daqui e a gente começa a nova apostila. Então, pessoal, essa aula foi gravada também. Se vocês quiserem rever, vocês podem ver novamente. E aí na próxima aula a gente termina. Certinho? Tá bom. Não.
Então, pessoal, um grande abraço, um grande beijo para vocês e aproveitem que a gente está voltando agora para voltar com todo o gás para a gente estudar bastante. Tá. Tchau, Eder. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Éder. Tchau.